Você quer aprender o que é ou como identificar em uma oração os verbos transitivos diretos? Então, vem comigo nesta aula que eu irei te ajudar. Acompanhe! Primeiro, nós iremos aprender o que são os verbos transitivos diretos. Os verbos transitivos diretos são os verbos que precisam de complemento verbal, porém sem o auxílio de preposição. Logo, quando nós tivermos em uma oração um verbo transitivo direto, este não precisará de um complemento verbal, um objeto, que precisa do auxílio de preposição. Quando nós temos o verbo transitivo direto, o seu complemento verbal, nós iremos chamar de objeto direto. E por que verbos transitivos diretos e o seu complemento, objeto direto? Pois a transitividade, a relação entre o verbo e o seu complemento é direta e não indireta no caso dos verbos transitivos indiretos. Essa transitividade direta entre o verbo e o seu complemento verbal, o objeto, ela vem para nós por meio do auxílio da preposição, que neste caso não é necessário. Quando nós temos um objeto indireto, é o caso em que o nosso complemento do verbo, complemento verbal, ele necessita de uma preposição. Por exemplo, a seguinte frase: Clara fechou a porta. Nesta oração, temos como verbo a palavra fechou. Se nós observarmos esta palavra, ela necessita de um complemento verbal. Ela, por si própria, não traz o sentido completo, o seu significado, pois ele não é um verbo significativo. Portanto, nós temos como complemento verbal a expressão a porta. Se nós observarmos, quando perguntamos Clara fechou, temos que identificar o que Clara fechou, pois quem fecha, fecha algo ou alguma coisa. Logo, o complemento verbal deste verbo é a expressão a porta, que nós iremos chamar de objeto direto, pois, se nós observarmos, a letra A, neste caso, está se referindo como um artigo definido em relação ao substantivo porta. Por isso, esta expressão é um objeto direto, pois a interferência de uma preposição não é necessária neste caso. Outro exemplo. Os alunos abriram os livros. Temos nesta frase o verbo abriram e, como complemento, a expressão os livros. Abriram, neste caso, que se origina do verbo abrir, é um verbo transitivo direto, pois todo o complemento que nós podemos acrescentá-lo não necessitará de uma preposição, somente de um artigo, pronome, adjetivo, entre outras classes gramaticais, exceto de uma preposição. Logo, temos o verbo transitivo direto e, portanto, o nosso complemento verbal iremos chamar de objeto direto, pois, relembrando, a transitividade, a conexão entre o verbo e o seu complemento não se dá por meio de uma preposição, e sim por outra classe gramatical, neste caso, por meio de um artigo. Agora que nós aprendemos e observamos o que são os verbos transitivos diretos e como são formados, iremos resolver uma atividade prática para compreendermos melhor esta classificação dos verbos transitivos. Vem comigo! Complete as frases com o verbo transitivo direto. Nesta atividade, nós já temos nas opções o nosso sujeito da oração e o nosso complemento verbal, o nosso objeto direto do verbo que iremos acrescentar à nossa frase. Letra A. O professor, as provas. Nesta oração, temos o sujeito simples, o professor, e o nosso objeto direto, complemento verbal, as provas. Neste caso, iremos acrescentar o verbo corrigiu, que é o mais adequado a este significado, ao sentido desta oração. Porém, nós poderíamos escrever outros verbos no lugar da palavra corrigiu. Logo, temos a seguinte frase:
O professor corrigiu as provas. Podemos perceber que o verbo corrigiu, que é o nosso verbo transitivo direto da oração, e temos o seu complemento verbal, o objeto direto, as provas. Letra B. O mecânico, o carro. Temos o nosso sujeito simples, o mecânico, e o nosso complemento verbal, objeto direto da nossa oração, o carro. Nós iremos escrever nesta frase o verbo consertou para completarmos a nossa oração. Portanto, temos a seguinte frase: o mecânico consertou o carro. Temos o nosso verbo transitivo direto, consertou, e o seu complemento verbal, o objeto direto, o carro. Letra C. O vento, a árvore. Temos o sujeito e o nosso complemento verbal. No caso desta frase, iremos escrever o verbo derrubou. Porém, nós poderíamos escrever também outros verbos que poderiam completar o sentido desta frase. Então, temos a seguinte oração: o vento derrubou a árvore. Letra D. O menino, o vaso. Temos o nosso sujeito simples, o menino, e o nosso complemento verbal, objeto direto da oração, o vaso. Nós iremos escrever, no caso desta frase, o verbo quebrou. Porém, nós poderíamos escrever outros verbos como vendeu, ganhou e etc. para completar o sentido da nossa frase. Por isso, temos a seguinte frase: o menino quebrou o vaso. E, por fim, a nossa letra E. Os alunos, o livro. Temos o nosso sujeito simples, os alunos, e o nosso complemento verbal, o livro. Nós iremos escrever o verbo leram, pois ele se adequa melhor à nossa oração. Logo, nós temos a seguinte frase: os alunos leram o livro. Temos o verbo leram, que é classificado como verbo transitivo direto, e o seu complemento verbal, o objeto direto, o livro, e relembrando, nós dizemos que o verbo leram é um verbo transitivo direto e que o seu complemento, o livro, é um objeto direto, pois este não é acompanhado, não necessita de um auxílio de uma preposição. E esse foi o nosso vídeo, a nossa aula 5 sobre verbos transitivos diretos. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas aulas. Até os próximos vídeos!